Ela só queria levar um pouco de conforto a quem ninguém mais visitava. Cantava todos os dias ao lado da cama de um paciente em coma, sem imaginar que ele ouvia cada nota, e era um milionário em silêncio. O que aconteceu quando ele acordou vai te emocionar. Comente de qual cidade e país você está assistindo. Essa história está tocando corações pelo mundo. O Hospital Municipal de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, tinha o cheiro característico de álcool e desinfetante que Helena já conhecia bem, depois de 6 meses como voluntária. A chuva fina caía do lado de fora naquela tarde de março, criando uma atmosfera melancólica que parecia acompanhar o humor da jovem enquanto caminhava pelo corredor do 4º andar, carregando seu violão nas costas. "Boa tarde, dona Cecília." Helena cumprimentou a enfermeira-chefe, uma senhora de meia idade com cabelos grisalhos e um sorriso caloroso que sempre a recebia com afeto. "Helena, que bom que você veio hoje. Estava pensando em você", respondeu Cecília, organizando prontuários no posto de enfermagem. "Temos um paciente novo que talvez precise da sua companhia." Helena ajustou a alça do violão no ombro enquanto olhava para a ficha que a enfermeira lhe estendia. "Eduardo Mendes, 45 anos. Está em coma há 2 semanas após um acidente de carro. Ele não tem recebido visitas. Os documentos dele indicam que é de São Paulo mesmo, mas ninguém apareceu além de um advogado que veio resolver questões burocráticas", explicou Cecília, seu rosto demonstrando preocupação. "Quarto 412. Helena assentiu, sentindo aquela familiar pontada de tristeza. Em seus 25 anos, já havia testemunhado muita solidão, primeiro na periferia onde cresceu, depois na universidade onde estudava música com uma bolsa parcial, e agora aqui, onde via pessoas em seus momentos mais vulneráveis. O quarto 412 era como tantos outros. Paredes de um bege desbotado, uma janela com vista para o prédio adjacente e o som rítmico de máquinas monitorando sinais vitais. No centro, uma figura imóvel repousava na cama. Eduardo Mendes tinha feições marcantes. Maxilar definido, sobrancelhas espessas, cabelos grisalhos nas têmporas. Mas seu rosto estava marcado por alguns cortes em processo de cicatrização. Helena colocou o violão no chão e sentou-se na cadeira ao lado da cama. Nos últimos meses, havia desenvolvido uma rotina com pacientes em estado similar. A literatura médica que pesquisara sugeria que pacientes em coma podiam ouvir, mesmo sem responder. "Oi, Sr. Mendes. Meu nome é Helena Soares. Sou voluntária aqui no hospital." Ela começou, sua voz suave quebrando o silêncio clínico do quarto. "Não sei se o senhor gosta de música, mas dizem que faz bem para quem está descansando como o senhor." Ela tirou o violão do case, afinando-o com dedos habilidosos. As mãos de Helena contavam histórias. Calos nas pontas dos dedos de anos dedilhando cordas, unhas curtas e sem esmalte, uma pequena cicatriz no polegar esquerdo de um acidente de infância. "Hoje o dia está chuvoso lá fora. Sabe aquela garoa típica de São Paulo que deixa tudo cinza? Pois é, dias assim pedem músicas mais tranquilas." Helena começou a tocar uma versão suave de Corcovado, de Tom Jobim. Seus dedos deslizavam pelas cordas com familiaridade e sua voz contralto e aveludada preencheu o quarto. Do outro lado da consciência, Eduardo Mendes flutuava em um mundo de trevas e sons abafados. As 2 semanas desde o acidente haviam sido um turbilhão confuso de vozes médicas, bips de máquinas e longos períodos de silêncio absoluto. Pela primeira vez desde o acidente, algo penetrou claramente essa névoa. A melodia suave de um violão e uma voz feminina que cantava sobre um cantinho, um violão. Ele não conseguia abrir os olhos, mover os dedos ou falar, mas podia ouvir. A música era como um feixe de luz em sua escuridão, algo tangível para se agarrar quando tudo o mais parecia distante. Quando a música terminou, Helena ajustou uma corda e continuou conversando, como se Eduardo pudesse responder. "Essa música sempre me lembra minha avó. Ela tinha um velho LP do Tom Jobim que tocava nos domingos. Foi ela quem me ensinou a amar música." Eduardo absorvia cada palavra, cada nota. Em seu estado de consciência limitada, a voz dela era um farol, o único ponto de referência em seu mundo reduzido. "Sabe, Sr. Mendes, venho aqui 3 vezes por semana. Estudo música na USP de manhã
Trabalho como garçonete à noite num restaurante em Pinheiros. E nas tardes de segunda, quarta e sexta, estou aqui. É cansativo, mas... Ela fez uma pausa, dedilhando algumas notas aleatórias. A música é o que me mantém seguindo em frente. Helena tocou mais 2 canções antes de olhar para o relógio na parede. Seu turno no restaurante começaria em 2 horas, e ela ainda precisava pegar 2 ônibus para chegar lá. Preciso ir agora, Sr. Mendes. Mas voltarei na quarta-feira. Quem sabe até lá o senhor já tenha acordado para me dizer de que músicas gosta. Ela guardou o violão, despedindo-se com um leve toque na mão imóvel de Eduardo. Ao sair, não percebeu o quase imperceptível movimento de um dos dedos dele, como se tentasse, de alguma forma, responder ao seu toque. O escritório da Mendes Incorporações ocupava 3 andares inteiros de um imponente edifício comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. No vice-primeiro andar, uma reunião tensa acontecia na sala de conferências principal. Precisamos tomar uma decisão sobre os projetos em andamento, declarou Ricardo Almeida, diretor financeiro e amigo de longa data de Eduardo. Já se passaram quase 3 semanas desde o acidente, e os investidores estão ficando inquietos. Ao redor da mesa de mogno polido, 6 executivos trocavam olhares preocupados. Através das janelas panorâmicas, o céu de São Paulo exibia o mesmo cinza da semana anterior, como se refletisse o clima na sala. O médico disse que não há previsão para Eduardo acordar, comentou Cláudia Monteiro, diretora de marketing, ajustando seus óculos de armação vermelha. E sem ele para assinar as aprovações finais do projeto Vila Nova, temos a procuração dele, interrompeu Ricardo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Podemos avançar com as decisões operacionais. Felipe Torres, um jovem de 30 anos recentemente promovido a gerente de projetos, remexeu-se desconfortavelmente em sua cadeira antes de falar. Mas Eduardo estava investigando algumas irregularidades nos contratos antes do acidente. Ele me pediu para revisar toda a documentação da obra em Alphaville. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Ricardo pigarreou, trocando um rápido olhar com Marcos Peixoto, o diretor jurídico. Isso não é prioridade agora, respondeu Ricardo firmemente. O importante é manter os negócios funcionando até o retorno de Eduardo. Felipe, concentre-se nos cronogramas atrasados. A reunião prosseguiu por mais 1 hora, com decisões sendo tomadas e responsabilidades redistribuídas. Quando todos se retiraram, Ricardo permaneceu na sala vazia, contemplando a vista da cidade através da janela. Tirou o celular do bolso e discou um número. Precisamos conversar, disse simplesmente. A situação está se complicando. Enquanto isso, no apartamento de Helena, no bairro da Lapa, a jovem corria para se arrumar antes do trabalho. O lugar era pequeno, um quarto, sala e cozinha conjugados e um banheiro, mas era tudo que conseguia pagar com seu salário de garçonete e as ocasionais apresentações musicais em bares. Vestindo o uniforme preto do restaurante, Helena revisava mentalmente seu orçamento enquanto prendia os cabelos cacheados num coque. O aluguel havia aumentado, a mensalidade da faculdade estava atrasada e o conserto do amplificador para suas apresentações custaria quase metade de seu salário mensal. Seu celular tocou, exibindo o nome de Renata, sua melhor amiga e colega de faculdade. E aí, conseguiu o emprego na escola de música? Perguntou Renata, assim que Helena atendeu. Não, respondeu Helena, balançando a cabeça, mesmo sabendo que a amiga não podia vê-la. Disseram que preferem alguém com mais experiência. Que merda! Você é a pessoa mais talentosa que conheço. Talento não paga as contas, né? Helena suspirou pegando sua mochila. Tenho que ir, estou atrasada para o restaurante. Se eu perder esse emprego também, aí sim estou completamente ferrada. Após desligar, Helena parou por um momento diante de uma foto emoldurada na parede. Ela, aos 10 anos, ao lado da avó, ambas segurando um velho violão. A mesma avó que havia lhe ensinado as primeiras notas, que acreditava que a música poderia transformar vidas. A mesma que sempre dizia que um dia Helena abriria sua própria escola para ensinar crianças que, como ela, não podiam pagar por aulas particulares. Ainda vou conseguir, vó, murmurou ela, tocando o vidro do porta-retrato. Só está demorando um pouco mais do que imaginávamos. No hospital, Eduardo permanecia imóvel,
mas sua mente estava longe de inativa. Fragmentos de memória atravessavam sua consciência. A descoberta de números que não batiam nos relatórios financeiros, a conversa acalorada com Ricardo antes de sair dirigindo sob forte chuva, a curva fechada na rodovia Castelo Branco, os faróis ofuscantes de um caminhão e então, escuridão. Agora, em seu estado de consciência limitada, algo novo ocupava seus pensamentos. A melodia de Corcovado e a voz da jovem desconhecida que havia preenchido seu quarto com música. Eduardo se agarrava a essa lembrança como se fosse uma âncora, algo que o mantinha conectado ao mundo exterior, enquanto seu corpo recusava-se a responder. Em algum lugar entre o coma e a consciência, ele esperava pela quarta-feira, quando aquela voz retornaria para quebrar o silêncio sufocante que o cercava. A quarta-feira chegou com um céu surpreendentemente azul sobre São Paulo, uma trégua no outono chuvoso que já se anunciava. Helena entrou no hospital carregando não apenas o violão, mas também uma pequena planta suculenta em um vaso colorido. "Trouxe uma companhia para o senhor", disse ela ao entrar no quarto 412, colocando o vaso no parapeito da janela. "Dizem que plantas trazem vida aos ambientes. Esta é praticamente indestrutível, perfeita para quem está temporariamente indisponível para regar." Seu sorriso era cansado. A noite anterior havia sido particularmente difícil no restaurante. Um cliente bêbado, gorjetas escassas e uma discussão com o gerente sobre horários. Helena ajeitou a cadeira ao lado da cama de Eduardo e sentou-se, tirando o violão do case com movimentos automáticos. "O senhor não vai acreditar na noite que tive", começou ela, como quem conversa com um velho amigo. Era mais fácil assim, falar com alguém que não podia responder, julgar ou interromper. "Às vezes me pergunto se vale a pena continuar tentando em São Paulo. Esta cidade pode ser tão impiedosa." Eduardo escutava. Nos 2 dias desde a primeira visita de Helena, ele havia permanecido naquele limbo estranho, incapaz de mover-se ou falar, mas consciente do mundo ao seu redor. As visitas dos médicos, as trocas de turno das enfermeiras, os exames de rotina, tudo isso agora fazia parte de sua nova realidade. Mas nada se comparava à presença daquela jovem e sua música. Helena dedilhou algumas notas no violão antes de continuar. "Fui dispensada da seleção para professor na escola de música em Santana, sem experiência suficiente", disseram. Como se 4 anos de conservatório e 3 de licenciatura em música não fossem nada. Ela soltou um suspiro profundo. "Sabe qual é o problema, Sr. Mendes? É um círculo vicioso. Precisam de experiência para contratar, mas não dão oportunidade para adquirir experiência." Ela começou a tocar Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, mas com um arranjo mais melancólico, transformando a canção tipicamente animada em uma reflexão quase nostálgica. Sua voz fluía com emoção pelas estrofes, dando nova vida às palavras familiares. Em sua escuridão, Eduardo absorvia cada nota. Havia algo no timbre da voz de Helena que o transportava para longe daquela cama de hospital, longe dos tubos e monitores. Por alguns minutos ele não era mais Eduardo Mendes, o empresário em coma. Era apenas alguém apreciando música. Quando a canção terminou, Helena deixou suas mãos repousarem sobre o violão. "Minha avó dizia que música tem o poder de nos levar para outros lugares. Espero que tenha levado o senhor para algum lugar bonito, pelo menos por alguns minutos." Ela fez uma pausa, ajustando uma corda do violão que soava ligeiramente desafinada. "Sabe, desde que comecei a vir aqui no hospital, percebi algo. Às vezes as pessoas só precisam ser ouvidas, mesmo quando não podem responder. É engraçado que agora eu estou fazendo o contrário, falando com alguém que não pode me responder, mas que talvez possa me ouvir." Helena tocou mais algumas melodias antes de compartilhar algo que não havia contado a ninguém ainda. "Tenho um sonho, Sr. Mendes. Quero abrir uma escola de música na comunidade onde cresci, no Jardim Ângela. Um lugar onde crianças como eu fui possam aprender sem ter que atravessar a cidade inteira. Onde o talento não seja desperdiçado por falta de oportunidade." Sua voz ganhou intensidade. "Já tenho até o nome. Notas da Periferia. O que acha?" Eduardo, em seu silêncio forçado, queria responder. Em sua mente formou opiniões, fez perguntas, quis saber mais sobre aquele projeto, mas seu corpo permaneceu imóvel.
exceto por um sutil movimento dos dedos, que passou despercebido. Já calculei tudo, continuou Helena, seu entusiasmo crescendo. Precisaria de cerca de R$ 200.000 para começar. Aluguel de um espaço pequeno, alguns instrumentos básicos, material didático. Parecem milhões para mim agora, mas estou economizando. R$ 10 aqui, 20 ali. No ritmo atual, talvez em uns 50 anos eu consiga. Ela riu, um som genuinamente alegre que contrastava com a seriedade da situação. A conversa unilateral continuou por mais alguns minutos, com Helena compartilhando detalhes de seu projeto, suas dificuldades financeiras e suas pequenas vitórias diárias. Pela primeira vez em anos, Eduardo Mendes ouvia alguém falar sem segundas intenções, sem querer impressioná-lo por seu dinheiro ou posição. Bom, está na hora de ir, disse Helena finalmente, guardando o violão. Amanhã tenho prova na faculdade e depois um turno duplo no restaurante. Só volto na sexta-feira. Ela levantou-se, ajeitando a planta no parapeito da janela. Cuide bem da nossa amiguinha verde, Sr. Mendes. Ou melhor, deixe que as enfermeiras cuidam. O trabalho do senhor é melhorar, ok? Antes de sair, Helena fez algo que não havia feito na primeira visita. Tocou levemente o ombro de Eduardo. Até sexta. Quando a porta se fechou, Eduardo sentiu a ausência dela como um vácuo repentino. O quarto, agora silencioso, exceto pelo bip constante dos monitores, parecia mais estéril, mais vazio. E pela primeira vez desde o acidente, ele sentiu algo além da confusão e da frustração de estar preso em seu próprio corpo. Sentiu gratidão. No 21º andar do edifício da Mendes Incorporações, Felipe Torres vasculhava discretamente o computador em seu escritório particular. 23 horas e o andar estava praticamente deserto, exceto por alguns funcionários da limpeza e o segurança no saguão. Tem que estar aqui em algum lugar, murmurou para si mesmo, percorrendo pastas digitais com nomes codificados. Felipe não era apenas o gerente de projetos recém-promovido, havia sido o assistente pessoal de Eduardo por 3 anos antes disso. Conhecia os métodos de trabalho do chefe, sua forma de organizar arquivos, sua atenção obsessiva aos detalhes, e sabia que Eduardo não teria convocado aquela reunião urgente no dia do acidente sem um bom motivo. Finalmente, encontrou uma pasta protegida por senha, nomeada simplesmente Alphaville Revisão. Tentou algumas combinações comuns que Eduardo utilizava, sem sucesso. Então, experimentou Mariana ED 73, uma referência à falecida esposa de Eduardo e ao ano de nascimento dele. A pasta abriu. Dentro, encontrou planilhas detalhadas, contratos digitalizados e um documento de texto intitulado Discrepâncias. Seus olhos percorreram as informações rapidamente, aumentando de tamanho à medida que compreendia o conteúdo. Meu Deus! Sussurrou, passando a mão pela testa suada. O som do elevador chegando ao andar o fez paralisar. Rapidamente, transferiu os arquivos para um pendrive, fechou todos os programas e desligou o monitor. Fingiu organizar alguns papéis quando a porta de seu escritório abriu. Trabalhando até tarde, Torres? A voz de Ricardo Almeida soou casual demais para alguém que raramente aparecia no escritório após as 19 horas. Só organizando alguns relatórios para a reunião de amanhã, respondeu Felipe, tentando manter a voz estável. O projeto Vila Nova tem prazos apertados. Ricardo se aproximou, mãos nos bolsos de seu terno italiano impecável. Aos 55 anos, ele emanava a confiança de quem navegava no mundo corporativo há décadas. Era o braço direito de Eduardo há 15 anos, desde a fundação da empresa. Dedicação admirável, comentou Ricardo, seus olhos percorrendo a mesa de Felipe. Mas não se mate de trabalhar. Eduardo sempre valorizou o equilíbrio, não é? Felipe assentiu, consciente do pendrive em seu bolso como se fosse uma brasa quente. Como está o Eduardo? Alguma novidade? Sem mudanças, respondeu Ricardo, agora olhando pela janela para a cidade iluminada. Os médicos não são muito otimistas quanto a uma recuperação completa, para ser honesto. Houve uma pausa calculada antes dele continuar. Sabe, Felipe, todos nós precisamos considerar o futuro da empresa. Eduardo criou algo importante demais para deixarmos ruir. Claro, concordou Felipe, levantando-se. Por isso estou me dedicando tanto. Quero que, quando ele voltar, encontre tudo em ordem. Ricardo sorriu,
um gesto que não atingiu seus olhos. Esse é o espírito. A propósito, ele te mencionou algo incomum antes do acidente? Parecia preocupado com alguma coisa nos dias anteriores. Felipe sustentou o olhar do diretor financeiro. Nada específico, só as preocupações habituais com prazos e qualidade. Entendo. Ricardo deu tapinhas no ombro de Felipe. Vá para casa, rapaz. Amanhã será um longo dia. Quando Ricardo saiu, Felipe esperou 5 minutos antes de recolher suas coisas. No elevador, digitou uma mensagem no celular para um número que raramente usava. Precisamos conversar. É sobre o que Eduardo descobriu. Não é seguro no escritório. No hospital, a noite avançava silenciosamente. O quarto 412 estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas pelos LEDs dos equipamentos médicos e a fraca luz que entrava pela porta entreaberta. Eduardo flutuava em um estado entre o sono e a vigília. Em sua mente, fragmentos de consciência se organizavam lentamente. As conversas ouvidas durante o dia, as visitas dos médicos, a voz de Helena cantando, mas também vinham as memórias. Os documentos descobertos antes do acidente, os números que não fechavam, as suspeitas sobre seu mais antigo parceiro de negócios. Um movimento na porta interrompeu seus pensamentos. Uma silhueta entrou no quarto, aproximando-se da cama. Não era uma enfermeira. O passo era pesado demais. Como você está, velho amigo? A voz de Ricardo era quase um sussurro. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Os médicos dizem que você pode me ouvir. Espero que sim. Eduardo tentou desesperadamente mover-se, dar algum sinal, mas seu corpo continuava traindo sua vontade. Encontramos alguns problemas nos documentos que você estava revisando, continuou Ricardo, seu tom agora mais frio. Felizmente, estamos resolvendo tudo. Não se preocupe com a empresa. Estou cuidando de tudo como sempre fiz. Ricardo inclinou-se mais perto. Sabe, às vezes penso que esse acidente foi uma espécie de sinal. Você estava se envolvendo em áreas que não precisava, questionando decisões que já haviam sido tomadas. Talvez seja melhor assim, você descansando enquanto nós reorganizamos as coisas. Um silêncio pesado preencheu o quarto antes de Ricardo continuar. Sua voz agora apenas um sussurro. Quem sabe? Talvez seja melhor para todos se você simplesmente não acordar. O monitor cardíaco de Eduardo registrou um súbito aumento nos batimentos, mas Ricardo já estava se levantando, ajeitando o terno. Descanse bem, Eduardo. A empresa está em boas mãos. Quando a porta se fechou, Eduardo estava sozinho novamente com o terror da compreensão. Se ao menos pudesse mover-se, falar, alertar alguém. Se ao menos pudesse dizer a Helena que voltasse antes de sexta-feira. Em seu apartamento na Lapa, Helena terminava de revisar suas anotações para a prova do dia seguinte quando seu celular tocou. Era o gerente do restaurante. Helena, preciso que você cubra o turno do almoço amanhã. A Júlia teve uma emergência familiar. Ela fechou os olhos, exausta só de pensar no dia que a aguardava. Tenho prova na faculdade às 10 horas, Fernando. Não vai dar tempo. Por favor, estou desesperado. Pago hora extra. Helena hesitou, pensando no conserto do amplificador nas contas atrasadas. Tudo bem, estarei lá ao meio-dia. Ao desligar, olhou para o violão encostado na parede e depois para a foto com a avó. Só mais um pouco de sacrifício, vó. Estamos quase lá. Ela não sabia, mas a menos de 10 quilômetros dali, no hospital, um homem que nunca havia encontrado conscientemente estava lutando para acordar, em parte motivado por sua música e suas palavras. A quinta-feira amanheceu agitada para Helena. Saiu correndo de casa às 7 da manhã, com a mochila pesada contendo livros de teoria musical e o violão. A prova na USP estava marcada para as 10, e depois precisaria atravessar a cidade para chegar ao restaurante ao meio-dia. No metrô lotado, apoiada contra uma das portas, ela tentava revisar mentalmente os conceitos de harmonia avançada. O cansaço dos últimos dias cobrava seu preço. Noites mal dormidas, preocupação com contas, o segundo emprego que consumia suas energias. Ainda assim, seus pensamentos ocasionalmente desviavam para o paciente em coma do quarto 412. É estranho, pensou ela. Como me sinto à vontade falando com um completo desconhecido. A prova na faculdade foi mais difícil do que esperava. Ao entregar a folha de respostas,
Helena tinha certeza de que sua nota não seria das melhores. Correu para o ponto de ônibus, verificando o relógio a cada minuto, sabendo que chegaria atrasada ao restaurante. Enquanto isso, no Hospital Municipal de Santo Amaro, a enfermeira Cecília fazia sua ronda matinal. Ao entrar no quarto 412, notou algo diferente. A mão direita de Eduardo estava ligeiramente movida em relação à posição em que a deixara na noite anterior. "Sr. Mendes", chamou ela, aproximando-se da cama. Verificou os sinais vitais no monitor, estáveis, mas com leve aumento na atividade cerebral. Cecília pegou uma pequena lanterna do bolso e examinou as pupilas de Eduardo. "Senhor Mendes, se pode me ouvir, tente mover os dedos da mão direita." Dentro de sua prisão corporal, Eduardo lutava desesperadamente para obedecer ao comando. Após o que pareceu um esforço monumental, seu dedo indicador moveu-se minimamente. Os olhos da enfermeira se arregalaram. "Doutor Oliveira", chamou ela em voz alta, antes de apertar o botão de emergência próximo à cama. "Precisamos do neurologista aqui imediatamente." Em poucos minutos, o quarto estava cheio de profissionais médicos. O doutor Oliveira, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e uma expressão séria, realizava testes de resposta nervosa. "Temos atividade significativa", anunciou ele após alguns minutos. "Ele está tentando emergir do coma. Precisamos monitorar de perto e iniciar o protocolo de estimulação." Eduardo ouvia tudo, absorvendo a informação com uma mistura de alívio e ansiedade. Finalmente, seu corpo começava a responder. Mas seria rápido o suficiente? As palavras de Ricardo na noite anterior continuavam ecoando em sua mente como um alarme constante. No restaurante em Pinheiros, Helena corria entre as mesas, servindo pratos e anotando pedidos. O lugar estava excepcionalmente movimentado para uma quinta-feira, e o gerente não escondia sua irritação com o atraso dela. 15 minutos, Helena", murmurou ele ao passar por ela, carregando uma bandeja cheia. "Desconto do seu pagamento." Ela apenas assentiu, sem energia para discutir. Seu corpo operava no automático, sorrisos ensaiados para os clientes, anotações precisas dos pedidos, movimentos eficientes entre cozinha e salão. Sua mente, porém, vagava longe dali. Durante uma breve pausa, ela checou seu celular e encontrou uma mensagem da dona Cecília. "Helena, quando puder vir ao hospital, apareça. Temos novidades sobre o paciente do 412. Seu coração acelerou. Teria ele acordado? Ou piorado? A mensagem não dava detalhes, mas despertou nela uma urgência que não conseguia explicar racionalmente. Aquele desconhecido em coma, de alguma forma, havia se tornado importante para ela. "Fernando", chamou ela ao gerente durante o intervalo. "Preciso sair mais cedo hoje. Emergência no hospital onde faço voluntariado." O homem franziu o senho. "Você mal chegou, Helena. Já não bastou o atraso?" "Por favor", insistiu ela. "Nunca pedi isso antes. Posso fazer horas extras no fim de semana para compensar." Após alguns segundos de deliberação, ele concordou com um aceno irritado. "Saia às 4. Nem um minuto antes." No hospital, a equipe médica continuava monitorando Eduardo. Pequenos movimentos dos dedos indicavam uma consciência crescente, mas ele continuava incapaz de falar ou abrir os olhos completamente. "É um processo gradual", explicava o Dr. Oliveira para uma enfermeira mais jovem. "Em casos como este, o paciente pode levar dias ou mesmo semanas para recuperar totalmente a capacidade motora e verbal." O que o médico não sabia era que, dentro de sua mente parcialmente desperta, Eduardo lutava contra o tempo. Se ao menos pudesse comunicar o perigo que corria, o que havia descoberto sobre Ricardo e as finanças da empresa. Às 4h15 da tarde, Helena praticamente correu para fora do restaurante, ainda vestindo o uniforme preto sob o casaco. Pegou o primeiro ônibus em direção ao hospital, seu joelho batendo ansiosamente enquanto olhava pela janela, desejando que o trânsito de São Paulo milagrosamente desaparecesse. Quando finalmente chegou ao hospital, já passava das 5. Correu pelos corredores ignorando os olhares de reprovação de alguns funcionários, até encontrar Cecília no posto de enfermagem. "O que aconteceu?" perguntou ofegante. O rosto da enfermeira se iluminou. "Ele está respondendo, Helena. Pequenos movimentos mais consistentes. O neurologista acredita que ele está emergindo do coma."
Posso vê-lo? Claro. Na verdade, o Dr. Oliveira mencionou que estímulos familiares podem ajudar no processo de despertar. Sua música pode ser exatamente o que ele precisa agora. Helena sentiu um alívio inexplicável. Deixou a mochila e o casaco no posto de enfermagem e caminhou rapidamente até o quarto 412, seu violão nas costas. Ao entrar, notou imediatamente a diferença na atmosfera. O quarto parecia mais vivo de alguma forma, com mais equipamentos e uma luminosidade diferente. Eduardo continuava imóvel na cama, mas algo havia mudado. Talvez a expressão de seu rosto, menos rígida que antes. "Oi, Sr. Mendes", disse ela suavemente, aproximando-se da cama. "Soube que o senhor deu sinais de vida hoje. Decidi vir mais cedo, em vez de esperar até amanhã." Helena colocou o violão no chão e sentou-se na cadeira ao lado da cama. Instintivamente pegou a mão dele entre as suas. "Se puder me ouvir, tente apertar minha mão", pediu ela, lembrando-se de filmes onde cenas similares aconteciam. Para sua surpresa e emoção, sentiu uma leve pressão em seus dedos, tão sutil que por um momento pensou ter imaginado. Mas aconteceu novamente, um pouco mais forte desta vez. "Meu Deus", sussurrou ela, lágrimas inesperadas formando-se em seus olhos. "O senhor realmente está aí, não é?" Em sua mente agora mais clara, Eduardo queria gritar: "Sim, estou aqui, posso ouvir você." Mas o máximo que conseguiu foi outro leve apertar de dedos. "Vou tocar algo para o senhor", disse Helena, soltando gentilmente a mão dele e pegando o violão. Algo animado desta vez para celebrar esse progresso. Ela começou a tocar Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, uma versão vibrante e esperançosa. Sua voz, mais leve que nas visitas anteriores, preenchia o quarto com energia renovada. Dentro de sua mente parcialmente aprisionada, Eduardo sentia a música como ondas de luz penetrando a neblina que o cercava. Cada nota parecia fortalecer as conexões neurais que lutavam para se restabelecer. Cada palavra da canção, um lembrete do mundo colorido que existia além daquelas paredes brancas. A enfermeira Cecília parou na porta, observando a cena com um sorriso. Em seus 30 anos de profissão, havia testemunhado muitos momentos de recuperação, mas poucos tão poéticos quanto este. Uma jovem cantando com toda a alma para um homem lutando para voltar à consciência. O que nenhum deles sabia era que, no estacionamento do hospital, Ricardo Almeida acabava de chegar. Trajando um terno impecável como sempre, trazia uma pasta de couro sob o braço e uma expressão determinada no rosto. "Quarto 412", informou ele na recepção, mostrando um documento. "Sou o procurador legal do Sr. Mendes." Quando Ricardo chegou à porta do quarto 412, parou abruptamente. Não esperava encontrar alguém ali, muito menos uma jovem tocando violão. Recuou alguns passos, mantendo-se fora do campo de visão, e observou a cena com crescente irritação. Dentro do quarto, Helena terminava a música, observando atentamente o rosto de Eduardo em busca de mais sinais de consciência. "Senhor Mendes, não sei se o senhor consegue entender tudo o que estou dizendo, mas os médicos acreditam que o senhor está voltando. Isso é incrível." Ela sorriu, ajustando uma mecha de cabelo que escapava de seu coque improvisado. "Pensei em trazer a suculenta para mais perto da cama. Assim o senhor pode vê-la quando abrir os olhos." Eduardo concentrava todas suas forças em tentar comunicar-se. Com esforço imenso, conseguiu mover levemente os lábios, produzindo um som quase inaudível. Helena aproximou-se mais. "O senhor está tentando dizer algo? Não force. Os médicos falaram que é um processo gradual." "Perigo." A palavra saiu como um sussurro entrecortado, quase incompreensível. Helena franziu o senho. "Perigo? O senhor está em perigo?" Ela olhou ao redor confusa. "Não entendo. O senhor está seguro aqui, Sr. Mendes." Do corredor, Ricardo observava com crescente alarme. Não conseguia ouvir o que era dito, mas a proximidade entre a jovem e Eduardo era preocupante. Quem era ela? Por que estava ali? E mais importante, o quanto Eduardo poderia comunicar neste estado? Helena pegou seu celular. "Vou chamar a enfermeira. Eles precisam saber que o senhor está tentando falar." Antes que pudesse sair, uma voz interrompeu do batente da porta. "Não será necessário", disse Ricardo entrando no quarto com um sorriso profissional. "Sou Ricardo Almeida, diretor financeiro da empresa de Eduardo e seu procurador legal."
Você deve ser uma das voluntárias do hospital? Helena levantou-se, sentindo-se subitamente deslocada. Sim, sou Helena Soares. Venho tocando para o Sr. Mendes há alguns dias. Ricardo aproximou-se da cama, colocando uma mão no ombro de Eduardo em um gesto que parecia afetuoso, mas que fez o paciente tentar se afastar minimamente. Eduardo sempre apreciou música, comentou Ricardo, estudando Helena com interesse calculado. É muito gentil da sua parte dedicar seu tempo assim. Mas agora preciso discutir alguns assuntos legais com a equipe médica. Assuntos confidenciais, você entende? Helena hesitou, olhando para Eduardo. Por um instante, teve a impressão de ver apreensão nos olhos semicerrados dele. Claro, respondeu finalmente, recolhendo seu violão. Voltarei amanhã, Sr. Mendes. Na verdade, interrompeu Ricardo, nos próximos dias Eduardo terá visitas de especialistas e da família. Talvez seja melhor dar um tempo nas suas visitas. Podemos contatá-la quando for conveniente retornar. A afirmação soou estranha para Helena. Cecília havia mencionado que Eduardo não recebia visitas familiares, apenas esse mesmo homem de negócios ocasionalmente. O Dr. Oliveira sugeriu que estímulos familiares, como a música, podem ajudar na recuperação. Argumentou ela, surpreendendo-se com a própria ousadia. Um brilho de irritação passou pelos olhos de Ricardo, rapidamente mascarado. Certamente. Mas agora temos uma equipe especializada assumindo o caso. Agradeço sua dedicação até aqui. Helena olhou novamente para Eduardo, notando como seus dedos se moviam agitadamente sobre o lençol, como se tentassem comunicar algo. Relutante, ela caminhou até a porta. Até logo, Sr. Mendes, disse ela, enfatizando as últimas palavras. Espero vê-lo recuperado em breve. Enquanto saía, Helena sentia uma inquietação crescente. Algo na presença de Ricardo Almeida a deixava desconfortável, como se uma sombra tivesse entrado no quarto junto com ele. No posto de enfermagem, encontrou Cecília organizando medicamentos. Conhece o Ricardo Almeida? Perguntou Helena, mantendo a voz baixa. Cecília assentiu. O homem de negócios? Sim, é o único que visita o Sr. Mendes regularmente. Por quê? Ele disse que a família virá visitar nos próximos dias. Pensei que você tinha mencionado que o Sr. Mendes não recebia visitas de familiares. A enfermeira franziu o senho. E não recebe. Pelo que sabemos, ele não tem família próxima. A esposa faleceu há anos, não tem filhos. Helena mordeu o lábio, indecisa. O Sr. Mendes tentou me dizer algo. Parecia a palavra perigo. Cecília olhou para ela com seriedade. Pacientes emergindo do coma frequentemente ficam confusos, Helena. Misturam memórias, sonhos, preocupações. Não significa necessariamente que esteja em perigo real. Talvez, concedeu Helena, ainda inquieta. Mas algo não parece certo. O Sr. Almeida praticamente me expulsou do quarto. Ele tem procuração legal, explicou Cecília com um suspiro. Tecnicamente pode tomar decisões sobre as visitas, mas farei questão de ficar de olho. Helena agradeceu e saiu do hospital com passos pesados. No ponto de ônibus, uma chuva fina começava a cair, refletindo seu humor. Enquanto esperava, uma ideia começou a se formar em sua mente. Pegou o celular e fez uma busca rápida. Eduardo Mendes, empresário São Paulo. Os resultados a surpreenderam. Eduardo não era apenas um empresário. Era o fundador e CEO da Mendes Incorporações, uma das maiores construtoras do país. Várias matérias mencionavam seu patrimônio estimado em centenas de milhões e seus projetos imobiliários inovadores. Meu Deus, murmurou Helena, percorrendo as imagens. O homem para quem estivera cantando e contando seus problemas financeiros era um milionário. Um milionário que, por alguma razão, parecia estar tentando alertá-la sobre algum perigo. Enquanto isso, no quarto 412, Ricardo certificou-se de que estavam sozinhos antes de inclinar-se sobre Eduardo. Vejo que você está fazendo progressos surpreendentes, disse ele. Seu tom amigável contradizia o brilho frio em seus olhos. Os médicos estão otimistas. Imagine só, em poucas semanas você pode estar de volta ao escritório. Isso seria inconveniente. Eduardo tentou falar novamente, mas apenas sons ininteligíveis saíram de sua garganta seca. Não se esforce, continuou Ricardo, abrindo sua pasta de couro. Trouxe alguns documentos que precisam da sua assinatura, ou melhor, da minha assinatura em seu nome, usando a procuração.
Estamos transferindo alguns ativos, reorganizando a estrutura da empresa. Nada com que você precise se preocupar. Ele colocou vários documentos sobre a mesa auxiliar, exibindo-os como um comerciante orgulhoso de suas mercadorias. O projeto Alphaville, por exemplo, tivemos que fazer algumas adaptações no orçamento. Infelizmente, a qualidade dos materiais precisou ser reconsiderada. Negócios são negócios, não é mesmo? Eduardo moveu a cabeça minimamente em um gesto que claramente indicava negação. Seus olhos, agora mais abertos, fixaram-se em Ricardo com um misto de raiva e desespero. Ricardo apenas sorriu. Ah, e sobre sua jovem amiga cantora. Impressionante como você atrai pessoas talentosas. Mas receio que as visitas dela precisem ser interrompidas. Você está ficando comunicativo demais para o meu gosto. Ele guardou os documentos na pasta e ajeitou o nó da gravata. Amanhã trarei o advogado para oficializarmos tudo. Descanse bem, velho amigo. Quando Ricardo saiu, Eduardo sentiu uma onda de pânico. Precisava alertar alguém. Precisava se comunicar de alguma forma. Helena era sua única esperança. Alguém de fora do círculo de Ricardo, alguém que não tinha interesses nos negócios da empresa. No caminho para casa, Helena pesquisava mais informações sobre Eduardo Mendes em seu celular. Descobriu que ele era conhecido por sua filantropia discreta, apoiando principalmente projetos educacionais em comunidades carentes. Aos poucos, formava uma imagem mental mais completa daquele homem. Uma notícia recente chamou sua atenção. Obras da Mendes Incorporações no complexo Alphaville, sob investigação interna. O artigo, publicado 3 dias antes do acidente de Eduardo, mencionava brevemente que o CEO havia solicitado uma revisão detalhada dos contratos e materiais usados no projeto, após denúncias anônimas de irregularidades. Alphaville, murmurou Helena, lembrando-se de algo. Não era esse o nome que Eduardo havia tentado pronunciar em uma de suas tentativas de falar? Ou teria sido apenas sua imaginação preenchendo espaços vazios? Descendo do ônibus 3 quadras antes de seu apartamento, Helena tomou uma decisão impulsiva. Em vez de virar à direita para sua rua, continuou em frente até a delegacia do bairro. Não sabia exatamente o que diria ou se seria levada a sério, mas a palavra perigo ecoava em sua mente, junto com a expressão aflita nos olhos de Eduardo. O que ela não percebeu, concentrada em seus pensamentos, foi o carro preto parado do outro lado da rua, com um homem no banco do motorista observando atentamente seus movimentos. A 12ª Delegacia de Polícia da Lapa estava quase vazia àquela hora da noite. Uma policial de meia-idade com cabelos grisalhos presos em um coque severo digitava algo em um computador antigo atrás do balcão de atendimento. Uma lâmpada fluorescente piscava irregularmente no teto, criando uma atmosfera ainda mais desanimadora. Helena hesitou na entrada, questionando sua própria decisão. O que diria? Um milionário em coma tentou me avisar sobre um perigo enquanto eu tocava violão para ele. Soava absurdo até para seus próprios ouvidos. Posso ajudar? Perguntou a policial sem levantar os olhos da tela. Helena aproximou-se do balcão, ajeitando a alça do violão no ombro. Eu não tenho certeza. Acho que posso ter testemunhado algo suspeito no Hospital Municipal de Santo Amaro. Isso fez a policial finalmente olhar para ela. Que tipo de coisa suspeita? É complicado, respondeu Helena, consciente de como soaria. Sou voluntária lá. Toco para pacientes. Há um homem em coma que está começando a despertar, e ele tentou me avisar sobre algum perigo. E então apareceu esse outro homem, um executivo, que parecia ansioso para me afastar. A policial suspirou, claramente avaliando se aquilo merecia seu tempo. Nome do paciente? Eduardo Mendes. Isso provocou uma reação. A policial endireitou-se na cadeira, seu interesse visivelmente aumentado. Eduardo Mendes da Mendes Incorporações, o empresário que sofreu o acidente na Castelo Branco há algumas semanas? Helena assentiu. Ele mesmo. E você diz que ele está despertando do coma e tentando comunicar algum tipo de perigo? Sim. Conseguiu sussurrar a palavra perigo. E quando esse outro homem apareceu, Ricardo Almeida, o Sr. Mendes pareceu perturbado. E então Almeida me impediu de voltar a visitá-lo, alegando visitas familiares, mas a enfermeira me disse que Mendes não tem família. A policial considerou a informação por um momento. Olha, menina, não temos muito com o que trabalhar aqui.
Pessoas em coma frequentemente ficam confusas ao despertar. E esse tal Ricardo tem algum motivo para querer prejudicar Mendes? Helena hesitou. Eu pesquisei um pouco. Parece que antes do acidente, o Sr. Mendes havia iniciado uma investigação interna sobre irregularidades em um dos projetos da empresa, em Alphaville. Isso capturou a atenção da policial. Ela abriu uma gaveta e tirou um formulário. Vou registrar seu relato. Não prometo nada, mas vou encaminhar para o detetive Castro. Ele está investigando alguns casos de fraude em construtoras. Helena forneceu seus dados e relatou em detalhes o que havia observado. Quando terminou, a policial lhe entregou um cartão. Detetive Paulo Castro, se lembrar de mais alguma coisa ou notar algo suspeito, ligue diretamente para ele. Ao sair da delegacia, Helena sentiu-se simultaneamente aliviada e apreensiva. Tinha feito o que parecia certo, mas agora temia as consequências. E se estivesse errada? E se Ricardo Almeida descobrisse que ela havia procurado a polícia? Enquanto caminhava em direção a seu apartamento, não notou o mesmo carro preto agora a seguindo lentamente pela rua mal iluminada. No hospital, Eduardo lutava contra o sono induzido pelos medicamentos. Cada hora consciente era preciosa, cada pequeno movimento recuperado uma vitória. A enfermeira noturna, uma jovem recém-formada, verificava seus sinais vitais regularmente. O senhor está indo muito bem, Sr. Mendes, comentou ela, ajustando o soro. Amanhã o neurologista fará novos testes. Se continuar progredindo assim, logo estará falando normalmente. Eduardo tentou articular palavras, frustrado com a lentidão de sua recuperação. A enfermeira aproximou-se, paciente. Helena, conseguiu finalmente dizer. Helena? A moça do violão? Perguntou a enfermeira, surpresa. Quer que eu a chame? Ele tentou assentir, o movimento apenas levemente perceptível. Não tenho o contato dela, mas posso deixar um recado com Dona Cecília amanhã cedo. Ela deve ter o número. Eduardo sentiu uma pontada de desespero. Amanhã poderia ser tarde demais. Ricardo voltaria com os documentos com o advogado. Precisava alertar alguém agora. Polícia, articulou com enorme esforço. A enfermeira franziu o senho, confusa. Polícia? O senhor quer que eu chame a polícia? Novamente, o leve movimento de assentimento. Sr. Mendes, o senhor está seguro aqui. Não há necessidade de polícia. Frau G., insistiu ele, a palavra saindo mais clara que as anteriores. A enfermeira parecia desconfortável. Vou chamar o médico plantonista. Quando ela saiu, Eduardo sentiu lágrimas de frustração formarem-se em seus olhos. Ninguém o levava a sério. E por que levariam? Um homem saindo de um coma, fazendo acusações desconexas. No apartamento de Helena, a noite avançava lentamente. Exausta, mas incapaz de dormir, ela pesquisava mais informações sobre Eduardo Mendes e a Mendes Incorporações. Descobriu que a empresa estava prestes a lançar seu maior projeto até então, um complexo residencial e comercial avaliado em mais de R$ 1 bilhão. Ricardo Almeida era mencionado em vários artigos como o braço direito de Eduardo, responsável pela parte financeira desde a fundação da empresa. Uma batida na porta a fez saltar. Quem seria àquela hora? Aproximou-se cautelosamente, olhando pelo olho mágico. Um jovem de terno se identificou, mostrando um distintivo. Senhorita Helena Soares, detetive Marcos Silva. Preciso falar com você sobre seu relato na delegacia. Helena hesitou. A policial havia mencionado um detetive Castro, não Silva. E como ele teria chegado tão rápido? Pode mostrar sua identificação novamente, por favor? Pediu ela através da porta. O homem aproximou o distintivo do olho mágico, mas algo parecia errado. Helena recuou silenciosamente, pegando seu celular. Discou rapidamente o número no cartão que a policial lhe dera. Detetive Castro, atendeu uma voz masculina rouca. Aqui é Helena Soares, sussurrou ela. Estive na delegacia da Lapa há pouco. Tem um homem na minha porta dizendo ser um detetive Marcos Silva, mas não temos nenhum detetive com esse nome, interrompeu Castro, seu tom imediatamente alerta. Se não abra a porta, qual seu endereço? Enquanto Helena passava as informações, as batidas na porta tornaram-se mais insistentes. Senhorita Soares, sei que está aí. É importante que conversemos sobre Eduardo Mendes. Estou enviando uma viatura, disse Castro. Mantenha a linha aberta e afaste-se da porta. Helena recuou para o banheiro.
o único cômodo sem janelas, levando consigo o violão como se fosse um escudo. As batidas continuaram por mais alguns minutos, e então, silêncio. 10 minutos depois, que pareceram horas, sirenes soaram na rua. Helena só saiu do banheiro quando ouviu batidas diferentes e uma voz identificando-se como polícia militar. Ao abrir a porta, encontrou 2 policiais e um homem mais velho, com cabelos grisalhos e um rosto marcado por rugas de expressão, vestindo jeans e uma camisa simples sob um blazer surrado. Senhorita Soares, detetive Paulo Castro, vejo que seu instinto estava certo. Quem quer que estivesse aqui não era polícia. Na manhã seguinte, o hospital estava especialmente movimentado. Uma equipe de neurologistas examinava Eduardo, satisfeitos com seus progressos. A recuperação está ocorrendo mais rapidamente do que esperávamos, comentou o Dr. Oliveira para Cecília. A função motora está retornando gradualmente, e a capacidade de fala já mostra melhoras significativas. Cecília assentiu, mas seu semblante continuava preocupado. Doutor, a enfermeira da noite relatou que o Sr. Mendes tentou pedir que chamassem a polícia. Mencionou algo sobre fraude. O neurologista franziu o senho. Pacientes saindo do coma frequentemente apresentam confusão e paranoia temporária. Vamos monitorar, mas não é incomum. Ainda assim, insistiu Cecília, considerando quem ele é e a posição que ocupa, talvez devêssemos levar isso a sério. O médico parecia prestes a responder quando seu bip soou. Emergência na UTI, disse ele, já se afastando. Continuamos esta conversa depois. Cecília ficou para trás, dividida entre seu dever profissional e uma crescente inquietação. Seu instinto, refinado por décadas de enfermagem, dizia que algo estava errado. Enquanto isso, no saguão principal, Ricardo Almeida chegava acompanhado por um homem de terno impecável, carregando uma pasta de couro. Marcos Peixoto, o diretor jurídico da Mendes Incorporações, parecia desconfortável enquanto seguia Ricardo em direção aos elevadores. Não entendo a pressa, comentou ele em voz baixa. Eduardo está apenas começando a se recuperar. Estes documentos poderiam esperar. Ricardo sorriu tensamente. O conselho está pressionando e os investidores estão nervosos. Precisamos mostrar estabilidade. No apartamento de Helena, o detetive Castro analisava a situação enquanto tomava um café forte que ela havia preparado. Então você acredita que Ricardo Almeida pode estar envolvido em algum tipo de fraude na empresa e que o acidente de Eduardo Mendes pode não ter sido acidental? Resumiu ele, seu tom cético, mas não dismissivo. Helena mordeu o lábio. Quando você coloca assim, parece loucura. Mas o Sr. Mendes realmente tentou me avisar sobre algo. E esse falso detetive aparecendo na minha porta algumas horas depois de eu ir à delegacia. Não pode ser coincidência. Castro assentiu lentamente. Vou verificar o histórico desse Ricardo Almeida. E talvez seja a hora de fazer uma visita ao hospital para conversar com o Sr. Mendes pessoalmente. Ele ainda tem dificuldade para falar, advertiu Helena. Mesmo assim, se alguém está tentando intimidar uma testemunha, você, preciso entender por quê. Helena olhou para o relógio. Tenho aula na faculdade em 2 horas, mas posso ir ao hospital depois. Talvez a minha presença ajude o Sr. Mendes a se comunicar melhor. Castro concordou. Vou mandar um policial te acompanhar, por precaução. O quarto 412 estava irreconhecível. Uma equipe de fonoaudiólogos e fisioterapeutas trabalhava com Eduardo, ajudando-o a recuperar funções básicas. Sentado na cama, com o apoio elevado, ele conseguia agora movimentar as mãos com mais precisão e articular palavras simples, embora ainda com dificuldade. Muito bem, Sr. Mendes, incentivava a fonoaudióloga, uma mulher jovem de cabelos curtos. Vamos tentar novamente. Meu nome é Eduardo. Meu nome é Eduardo, repetiu ele, cada palavra uma pequena vitória. Quando a sessão terminou e os profissionais saíram, Eduardo ficou sozinho com seus pensamentos. Sua mente estava mais clara agora, as memórias organizando-se em sequências coerentes. Lembrava-se da descoberta das irregularidades no projeto Alphaville, da confrontação com Ricardo, da chuva forte na rodovia, e depois, como um sonho persistente, da voz de Helena cantando, de suas confidências sobre o projeto da escola de música, de sua gentileza desinteressada.
A porta abriu-se, interrompendo seus pensamentos. Ricardo entrou seguido por Marcos Peixoto. Eduardo, que progresso impressionante! Exclamou Ricardo, seu sorriso não alcançando os olhos. Os médicos estão otimistas. Eduardo encarou o antigo amigo, agora capaz de expressar plenamente o desprezo e a desconfiança em seu olhar. O que quer? Perguntou, as palavras saindo com esforço, mas claramente. Ricardo colocou sua pasta sobre a mesa auxiliar. Apenas resolver algumas questões empresariais urgentes. O projeto Alphaville não pode esperar indefinidamente, entende? Marcos Peixoto parecia cada vez mais desconfortável. Ricardo, não acho que seja o momento adequado. Nonsense, interrompeu Ricardo. Eduardo entende a importância disto. Não é, velho amigo? Ele abriu a pasta, tirando uma pilha de documentos. Apenas algumas assinaturas e poderemos seguir adiante. Eduardo moveu a cabeça negativamente. Não, assino nada. O sorriso de Ricardo vacilou por um instante. Vamos, Eduardo, não seja teimoso. É pelo bem da empresa, nossa empresa. Fraude, pronunciou Eduardo claramente. Você, roubando. Ricardo endureceu visivelmente, toda a pretensão de cordialidade desaparecendo. Olhou brevemente para Marcos, que observava a cena com crescente alarme. E então, de volta para Eduardo. Pensei que poderíamos resolver isto amigavelmente. Vejo que estava enganado. Sua voz era agora fria, calculista. Você realmente acha que alguém vai acreditar nas acusações confusas de um homem com dano cerebral? Marcos deu um passo atrás, chocado. Ricardo, o que está dizendo? Ricardo ignorou-o, inclinando-se sobre Eduardo. Assinando ou não, o projeto Alphaville seguirá conforme planejado, com materiais de qualidade inferior, custos inflacionados e um belo desvio para contas no exterior. Só que agora, ele sorriu friamente, você não estará vivo para presenciar. Marcos empalideceu. Meu Deus, Ricardo, você está ameaçando? Apenas constatando fatos, respondeu Ricardo, recolhendo os documentos. Acidentes acontecem em hospitais, especialmente com pacientes vulneráveis. A porta abriu-se novamente, revelando Cecília com uma expressão severa e determinada. O horário de visitas acabou, senhores. Ricardo recompôs-se instantaneamente. Claro, enfermeira, já estávamos de saída. E, continuou Cecília, há algumas pessoas querendo falar com o Sr. Mendes. Uma jovem chamada Helena e um homem que se identificou como detetive. Eduardo sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase sorriu. Ricardo, por outro lado, pareceu momentaneamente desestabilizado. Detetive? Que tipo de detetive? Polícia Civil, respondeu Cecília, seu tom não deixando espaço para questionamentos. Agora, se me dão licença, preciso preparar o paciente. Quando eles saíram, Eduardo segurou o braço de Cecília. Obrigado, disse simplesmente. A enfermeira assentiu. Ouvi o suficiente da conversa. Não sou surda nem cega, Sr. Mendes. Minutos depois, Helena entrava no quarto acompanhada pelo detetive Castro e um policial fardado, que permaneceu discretamente próximo à porta. Sr. Mendes, exclamou Helena, surpresa com a mudança visível no estado dele. Sentado, olhos mais alertas, capaz de seguir movimentos com o olhar. O senhor está muito melhor. Eduardo assentiu levemente, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Helena, disse ele, a voz ainda rouca, mas compreensível. Você voltou. Castro aproximou-se da cama, identificando-se. Sr. Mendes, sou o detetive Paulo Castro. A senhorita Soares nos procurou com preocupações sobre sua segurança e possíveis irregularidades em sua empresa. Sei que ainda está se recuperando, mas qualquer informação seria valiosa. Eduardo olhou para Helena, gratidão evidente em seus olhos. Você acreditou. O senhor tentou me avisar, respondeu ela simplesmente. Não podia ignorar. Com esforço, Eduardo começou a explicar o que havia descoberto antes do acidente. As palavras vinham devagar, às vezes precisando de repetição, mas a história tomava forma. Superfaturamento no projeto Alphaville, substituição de materiais de qualidade por outros inferiores, desvio de fundos para contas no exterior. Ricardo traiu. Confiança, concluiu ele, o cansaço evidente em sua voz. Ameaçou minha vida, agora mesmo. Castro tomava notas rapidamente. Testemunhas?
Marcos Peixoto, diretor jurídico, estava presente. O detetive assentiu. Suficiente para começarmos. Vou destacar um policial para ficar de guarda em seu quarto, Sr. Mendes. E precisarei entrevistar esse Marcos Peixoto imediatamente. Helena permaneceu ao lado da cama, segurando gentilmente a mão de Eduardo. Uma conexão silenciosa havia se formado entre eles. Ele, o homem que havia ouvido suas confidências e sonhos enquanto estava inconsciente. Ela, a pessoa que havia acreditado em seu alerta quase inaudível. Sua música salvou minha sanidade, disse Eduardo com esforço. Seu projeto, Escola Música. Helena sorriu constrangida. O senhor realmente ouviu tudo aquilo? Minhas reclamações sobre contas, sobre o restaurante, sobre meu sonho maluco de abrir uma escola? Eduardo conseguiu um sorriso mais amplo. Não. Maluco. Nobre. Castro voltou sua atenção para eles após terminar uma ligação. Parece que Marcos Peixoto está disposto a colaborar. Já está a caminho da delegacia com evidências. E localizamos Ricardo Almeida tentando embarcar no aeroporto de Guarulhos. Na semana seguinte, o caso ganhou os noticiários. Esquema de corrupção na maior construtora de São Paulo. E CEO em coma desvenda fraude milionária. Eram manchetes frequentes. Ricardo Almeida e outros 3 executivos foram presos preventivamente, enquanto investigações mais amplas começavam em outros projetos da empresa. Eduardo continuava sua recuperação no hospital, agora em um quarto privativo com mais conforto, mas ainda recebendo visitas regulares de Helena e seu violão. Numa tarde particularmente ensolarada, 2 semanas após a prisão de Ricardo, Eduardo estava sentado em uma poltrona próxima à janela quando Helena chegou para sua visita habitual. Trouxe uma música nova hoje, anunciou ela, tirando o violão do case. Acho que o senhor vai gostar. Helena, interrompeu Eduardo, sua voz agora muito mais clara e firme, embora ainda carregando marcas do trauma. Precisamos conversar sobre seu projeto. Ela parou, confusa. Que projeto? A escola de música. O Jardim Ângela. Helena corou. Ah, isso. Foi só um desabafo. Não é como se eu tivesse os R$ 200.000 necessários. Eduardo sorriu, mais amplamente do que ela jamais o vira fazer. E se você tivesse? Como assim? Estive pensando muito desde que ouvi você falar sobre isso. Educação musical nas periferias, transformação social através da arte. Ele fez uma pausa, ainda economizando palavras. Quero financiar seu projeto. Integralmente. Helena ficou paralisada, o violão esquecido em seu colo. O quê? Mas por quê? Você salvou minha vida, respondeu Eduardo simplesmente. E tem talento, visão, paixão. Ele apontou para uma pasta sobre a mesa. Já instruí meus advogados. Os fundos estarão disponíveis assim que você estiver pronta. Lágrimas começaram a formar-se nos olhos de Helena. Eu não sei o que dizer. Isso é um investimento, completou Eduardo. No futuro. Em talentos que, como você disse, não deveriam ser desperdiçados por falta de oportunidade. Helena levantou-se impulsivamente e, esquecendo toda a formalidade, abraçou-o. Obrigada. Vou fazer valer cada centavo, prometo. Eduardo retribuiu o abraço com o braço que já havia recuperado totalmente os movimentos. Sei que vai. E quero acompanhar cada passo. Quando ela se afastou enxugando as lágrimas, Eduardo acrescentou com um leve sorriso. E agora que tal aquela música nova que você prometeu? Helena riu pegando novamente o violão. Enquanto começava a tocar, a luz do sol paulistano entrava pela janela, iluminando aquele momento de nova esperança. Para ela, para Eduardo e para as crianças que logo teriam acesso ao mundo da música através de um encontro extraordinário entre uma jovem voluntária e um paciente em coma que, contra todas as probabilidades, ouviu e foi ouvido.